Nesse vídeo aqui eu quero conversar com os pais, com as mães, com os educadores e com os responsáveis que estão suspeitando ou já têm a certeza de que o filho, filha, aluno, paciente, jovem, criança, adolescente, especialmente, está tendo contato com pornografia. E agora? O que eu faço? O que dá para fazer? Como é que a gente reverte esse caminho? Se é possível alguma reversão? E, enfim, o que fazer nessa situação, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Meu nome é Caio Tchutchuri, muito prazer, seja bem-vindo a esse vídeo. E hoje a gente vai tratar desse assunto que é tão polêmico, né? E tão, ainda assim, tão polêmico, mas tão acobertado, né? A gente não vê muitas pessoas, muito menos na área da psicologia, que é a área que eu atuo, falando sobre esse tema, né? Mas fato é que cada vez mais, especialmente nos meios católicos, cristãos, das famílias e de lares cristãos no geral, é uma demanda muito comum que a gente tem percebido, né? Os jovens estão tendo acesso livre à pornografia e cada vez mais precoce. Como eu falei num outro vídeo anteriormente, é uma coisa que tem se acontecido cada vez mais cedo na vida dos jovens, chegando a, às vezes, ter um primeiro contato com 6, 7 anos, às vezes até antes, dependendo da circunstância, né? Mas que não deixa de ser um fato. A gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Então hoje eu queria falar um pouco sobre isso e dar alguns conselhos para ajudar aquelas famílias que estão desesperadas em reverter essa situação. Então a primeira coisa, né? Eu queria desmistificar um argumento de viés psicanalítico aqui, um argumento muito usado em prol do consumo dos jovens de pornografia, né? Em prol que os jovens consumam deliberadamente, espontaneamente, e quanto mais melhor a pornografia. Que é o quê? É o argumento de que eles estão se descobrindo, né? Os jovens eles estão se descobrindo, eles estão naquele florescer da puberdade, etc. Isso é verdade? Sob um certo aspecto, talvez. Né? Na puberdade, né, ali entre os 12 até os 16 anos, o jovem ele realmente está passando por uma série de mudanças no corpo dele. E muitas mudanças corporais dessas elas vão refletir no comportamento, nos desejos, nas inclinações, etc, etc. Quem é pai ou educador entende bem do que eu estou falando. Mas qual que é a principal questão? Bom, isso é ignorado. A gente vê como esse argumento ele é muito falacioso. A pornografia é uma coisa que faz bem ou não. Se é uma coisa que faz mal, se é uma coisa que tem algum benefício real, né? Porque a gente pode usar esse argumento de que o jovem está se descobrindo para tudo, né? Ele está usando drogas. Mas tudo bem, ele está só se descobrindo, mas a gente sabe que usar droga faz mal. A gente sabe que a pessoa se entupir de cocaína, sei lá, de maconha, de droga sintética, faz mal, né? E ninguém contesta isso. Todo mundo sabe que faz mal e que a pessoa está se descobrindo não é um preceito para isso, né? Muito pelo contrário, né? Ela tem que ser desestimulada, desincentivada. E se for jovem, adolescente, pior ainda. As consequências são muito maiores. O jovem ele ainda tem, digamos assim, ele não tem a autonomia afetiva e volitiva ideal para lutar contra um vício, né? O jovem, pela idade que ele tem, pela pouca experiência, ele não tem os recursos psicológicos que um adulto vai ter para lidar com o vício. Por isso que o vício é uma coisa muito mais pesada na juventude. E é por isso que é a mesma coisa com o vício em pornografia. A pornografia ela é tão viciante quanto a droga. E em questão de escala, ainda mais. Porque a droga, uma hora o corpo pede para parar. Uma hora o corpo ele desliga, ele passa mal. Dá PT, etc, etc. Pornografia não, o sujeito pode ficar ali horas e horas e horas assistindo coisas cada vez mais bizarras. Então a capacidade de escalar no vício da pornografia é muito maior. E sem falar no vício
você fala que é um vício real, é uma coisa viciante, né? Aquela bomba de prazer que contém nos vídeos pornográficos é simplesmente uma coisa que não existe na natureza e não era pra ninguém ter aquele tipo de bomba de prazer na vida, né? Que é o consumo de um vídeo pornográfico. Ali você tem uma coisa completamente arquitetada para excitar e estimular o sistema dopaminérgico do seu cérebro ao máximo durante o maior tempo possível. Ou seja, a coisa é feita para te viciar. As pessoas que fazem esse conteúdo, o conteúdo adulto, elas pensam em viciar os seus consumidores. Afinal, é isso que vai trazer o dinheiro para a indústria, né? Então, é uma coisa viciante, é uma coisa que faz mal. Existem pesquisas e pesquisas falando dos danos que a pornografia causa à saúde mental, à autoestima, uma coisa tão preciosa para os adolescentes, que é a autoestima. Eles estão desenvolvendo o corpo deles, estão começando a ter uma relação diferente com o corpo, né, que está se desenvolvendo. E a pornografia atrapalha todo esse processo. Eles se tornam ou pessoas muito medrosas ou pessoas muito vaidosas em relação ao corpo, né, ou pessoas que não têm uma boa visão de si mesmo, ou que começa a ter uma visão errada do sexo oposto. Tudo isso, o vício em pornografia precoce vai causando de dano ao jovem, né? Então, feita essa desmistificação, né, a gente tem que entender de uma vez por todas que é conto de fadas. É conto da carochinha essa coisa de que a pornografia faz bem pro jovem, que ele está se descobrindo, e que faz parte do florescer da sexualidade. Isso é mentira. Isso é mentira, e quem está falando isso provavelmente ou é viciado em pornografia, né, e está querendo velar o próprio vício numa teoria que justifique a coisa, como se não fosse errada. Isso para não falar nos danos sociais do consumo de pornografia, financiar uma indústria que corrobora com aborto, com tráfico humano, etc, etc. Sem entrar nesses detalhes, só nos danos individuais a coisa já é muito grotesca. Então, uma pessoa que defende isso, ou ela está racionalizando o próprio vício, né, ou ela só não entendeu que faz mal mesmo e acha que faz bem porque é prazeroso, né? Afinal, tudo que é bom faz bem, né? O que é uma completa mentira. Então, não, né? Jovens não deveriam consumir pornografia em nenhuma ocasião. Não existe situação hipotética em que a pornografia cause um bem absoluto ao jovem. Muito pelo contrário, o jovem ele tem que estudar, né? Não estudar necessariamente as coisas da escola, mas estudar coisas boas. Ler uma boa literatura, ter contato às vezes com bons professores de música, com uma pessoa que o instrua em algum esporte, alguma arte marcial. Basicamente, o jovem ele tem que cuidar do corpo dele e cuidar da inteligência, que são coisas que vão começar a florescer, para que ele tenha uma boa juventude tardia, uma boa vida adulta, etc, etc. Né? E não cair em vícios, né? Isso é uma coisa muito importante, que não caia em vícios, que ele tenha uma rotina ali, um zelo pelo tempo dele. O jovem tem bastante tempo disponível, né? Um adolescente, mora com os pais, etc. E que ele use bem isso, que ele use fazendo coisas produtivas, às vezes até, não sei, estudando para o Enem, estudando para um vestibular, aprendendo uma habilidade, se desenvolvendo em algum esporte, alguma coisa do gênero. Mas então agora a gente está no cenário em que você que está vendo esse vídeo, pai, mãe, educador, psicoterapeuta, que seja, viu que o seu jovem ele está consumindo pornografia, ou que está dando os indícios, pelo menos, né? Quais indícios? Fica muito tempo no banheiro, não mostra mais o celular, fica deletando histórico, se esquiva de conversas, né? Esses são os sinais mais comuns. Ou que você já descobriu, né? Às vezes ele mesmo assumiu, né? Ou você descobriu olhando o celular dele, enfim. O que fazer agora? A primeira coisa é reconhecer que o grande mal do jovem ter consumido pornografia é o celular. É o celular ou é o computador, enfim, é o que ele tem de acesso à internet. Isso é uma coisa que eu falei no vídeo anterior, né, sobre como evitar que os jovens consumam pornografia. Que é o quê? Ora, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara.
Jovem não é para ter acesso a telas. Jovem não é para ter acesso livre à internet. Por quê? Porque ele está em fase de desenvolvimento. Ele tem que fazer coisas que o desenvolvam. Ah, mas não tem como ele conseguir conhecimentos e se desenvolver pelos recursos online? Assim, tem, né? Mas a internet é um mar aberto, é uma terra sem lei, assim. Ele vai encontrar de tudo e geralmente vai encontrar do pior nesses lugares. Então, é uma coisa que tem que ficar evidente. Jovem não pode ter acesso livre às telas e à internet. E mais ainda, se eu puder aconselhar que esse acesso ele seja zero, nulo, que ele não tenha acesso, que ele vá fazer outras coisas. Ah, mas a escola pede o celular para ter grupo de WhatsApp para o trabalho, não sei o quê. Então muda seu filho de escola, mas não deixa com que ele caia nessa grande armadilha. Porque agora a desgraça já está feita, ele está aí viciado em pornografia. Então, esse é o perigo de dar um celular para o seu filho, esse é o perigo de dar computador, etc, etc. Ele vai cair nessas mazelas. Isso é uma coisa que tem que ser muito rigorosa, e não é um rigor ruim, é um rigor de cuidado, de zelo. Então, a primeira coisa é começar a moderar. Vamos usar essa palavra. Moderar o tempo e onde ele usa as telas. Então, ele não pode usar a tela em qualquer cômodo. Não pode levar o celular para o banheiro, ficar usando no quarto sozinho. São coisas que jovens, crianças não podem fazer. Essas coisas elas têm que ser feitas com a supervisão dos pais. Ou, melhor ainda, se não forem feitas. E aí a gente já vai para o segundo ponto, que é o quê? Controle de rotina. Um cuidado com a rotina do seu filho, da sua filha, do seu aluno, na medida que for possível, já um pouco menos, do paciente um pouco menos também. Mas um zelo pela rotina. Porque onde é que acontecem as quedas na pornografia? Onde é que acontecem as quedas na masturbação? No ócio. No tempo vago, inútil. Que a criança, que o jovem, que o adolescente não está fazendo nada. Acontece ali, é ali que acontecem as quedas. Não vai acontecer, dificilmente mesmo vai acontecer em períodos em que o jovem está 100% ocupado ali em alguma coisa que ele tenha que fazer. Dificilmente. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Onde é que as quedas elas acontecem? Via de regra, pelo computador, pelo celular, pelo tablet, etc. Em momentos de ócio. Em momentos de ócio. O ócio, dito aqui no sentido ruim da palavra mesmo. Um ócio ruim. Uma perda de tempo, um tempo vago, mas sem intenção. Porque existe o ócio bom. O ócio bom é usado para contribuir no desenvolvimento dele. Tem um período que às vezes ele vai brincar com os amigos, às vezes ele vai estar em família, às vezes ele vai ver um bom filme, às vezes ele vai ler um livro. Olha, ler um livro é uma coisa muito importante. A gente tem que fazer um vídeo depois aqui só sobre a leitura, porque uma coisa que resgata os danos causados pela pornografia no cérebro do adolescente é a leitura. Então, cuidado com a rotina. Um cuidado máximo com a rotina. Isso significa que você vai ter que ser um ditador e vai ter que ter regras assim, ele vai ter que ter uma vida militar. Ele vai ter que acordar às 5 da manhã, varrer chão, isso e aquilo. Não. A rotina pode ser leve. A rotina pode ser leve e às vezes deve ser leve. Só que é necessário um cuidado. É necessário ter um zelo pela rotina do seu filho. Se você for terapeuta, você pode orientar isso aos pais também. E qual que é o outro ponto? Para além desses cuidados em relação ao meio da queda e a ocasião da queda. O meio, o tablet, o celular, e a ocasião, se é o banheiro, é o quarto, enfim. É você, se possível, na medida do possível, com o bom senso, conversar com o seu filho sobre. Perguntar assim, olha, eu descobri isso aqui, eu vi isso aqui, eu tô achando isso estranho. Explicar que isso não é um bom hábito, explicar os malefícios. E isso é um conselho muito genérico que eu tô dando, porque isso vai depender de filho para filho, de família para família, o modo como se aborda isso, tá? O modo como se aborda isso.
eu, Caio, defendo que isso tem que ser abordado. Especialmente se já há evidências de que o jovem, o adolescente está consumindo. E está consumindo habitualmente. Né? E geralmente esse consumo habitual, como eu já falei antes, ele começa ali com um amiguinho que introduz, ou ele cai em algum site, algum vídeo na internet, e aí a curiosidade sempre vence, né? Mas isso tem que ser conversado, mas cada pai, cada mãe, cada responsável vai saber o tom e a ocasião em que essa conversa tem que lidar. Não é a mesma coisa para todo jovem. Afinal, né, nenhuma pessoa é igual. E essas coisas de família, elas são tratadas com muita particularidade. Né? E para finalizar, em contraposição, eu acho muito importante falar de coisas que são espécies de antídotos para isso também. Não só o aspecto negativo de retirando o tempo do vício pornografia, retirar o hábito, mas de adicionar coisas boas, um aspecto positivo. Né? Que é o quê? Fomentar bons hábitos para o jovem. Né? Fomentar o hábito da boa leitura, ler Senhor dos Anéis, ler O Hobbit, ler C.S. Lewis, ler uma boa literatura. Fomentar a espiritualidade, levá-lo numa boa missa e que o padre dê boas homilias, né? Uma missa bem celebrada, que o padre dê boas homilias. De preferência, que aquele jovem consiga frequentar os sacramentos quanto mais possível, que ele se confesse, se mantenha em estado de graça. Comungue, se possível, mais de uma vez por semana, né? Que ele tenha um bom confessor que ajude ele também na matéria da questão da pornografia, que ele receba uma boa catequese em casa, que os valores católicos, os valores cristãos estejam ali sendo ensinados para ele, né? Que ele seja incentivado a fazer algum esporte, a fazer alguma arte. Não sei se é um rapaz, ele pode fazer karatê, ele pode fazer uma arte marcial, às vezes o karatê que eu faço, então eu recomendo. Mas pode ser alguma coisa mais acessível se o karatê não estiver disponível. Se for uma moça, ela pode fazer, não sei, ela pode fazer balé, né? Pode fazer alguma dança, pode fazer alguma arte mais manual, uma costura, coisas do gênero, pintura, né? Coisas do gênero, que essas coisas sejam fomentadas. A juventude, ela é o tempo próprio para fomentar essas coisas, né? Na alma dos nossos jovens, para que quando eles cresçam, eles tenham frutos, né? Porque a juventude é isso, é tempo de germinar um monte de coisa para colher bons frutos. Qual que é a questão? Hoje em dia, o jovem moderno, ele tá semeando como se fossem sementes de merda, e aí só tá colhendo coisa ruim. É vício em pornografia, é vício em droga, a pessoa namora 15 vezes em 2 anos, já se envolveu com um monte de mulher, tem um olhar todo errado da realidade, tem um ódio profundo a Deus, a família é toda desestruturada. Então esse é o cenário do jovem moderno. E aí o que ele vai colher na vida adulta? Só vai colher miséria. Dor, sofrimento. E os índices de queda na saúde mental geral do Brasil não mentem. É isso que tem acontecido mesmo. Né? Pois bem, em suma, esse é um vídeo introdutório sobre esse tema. A última coisa que eu gostaria de falar é que não se descarte uma boa terapia. Um terapeuta especializado, recomendado e que tenha uma visão alinhada com os valores da família pode muito ajudar a superar esses empecilhos. Eu atuo nessa área. Eu já auxilio pais e filhos a lidarem com o problema da pornografia. Né? Então, um bom terapeuta especializado nisso pode fazer toda a diferença também, especialmente se visto que é um caso mais grave, que envolva mais questões psicológicas ainda para serem resolvidas. Mas eu sou um defensor assíduo da família enquanto fonte de saúde mental. Então, acredito que uma boa dinâmica familiar ela já seja capaz de resolver isso. Afinal, a gente quer que os nossos jovens cresçam saudáveis e aptos para não caírem nessas mazelas do mundo como a pornografia, mas não só, como tantas outras. Certo? Então, se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. Você pode ver o outro vídeo que eu já fiz sobre esse tema, mas no quesito de evitar com que os filhos e as futuras gerações consumam pornografia.
Eu espero que esse vídeo ajude algo. Se você achar que ele pode ajudar alguém que está precisando, compartilhe ele, né? E não deixe de deixar o seu like e o seu comentário. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.